Oi, boa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Vou começar a deixar umas mensagens bíblicas, para que venha fortalecer o coração das pessoas que venham ver esse vídeo, Que Deus abençoe. Vou começar com uma oração para que Deus venha abençoar essa mensagem, que venha chegar a bastante pessoas, para que as pessoas venham a ser curadas através da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, Senhor, abençoa essa mensagem que vai ser transmitida através de mim, Senhor, essa noite, para que chegue, Senhor, em pessoas, em bastante pessoas, para que o Senhor, para que o coração delas venha se fortalecer, Pai. Venha fortalecer a sua fé através, Senhor, de tua palavra, que é a verdade, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão angustiados, Senhor, aqueles que querem tirar sua vida, Senhor, aqueles que se acham desprezados pela sociedade, Pai. Toca o coração dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai. Eu quero deixar uma palavra bem abençoada da parte de Deus, que fala através de um homem, Era um chefe da sinagoga que era chamado Jairo. Ele era um dos organizadores daquela sinagoga. Ele era muito respeitado dentro daquele templo, e também naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, as pessoas que tinham qualquer enfermidade, seja lepra, fluxo de sangue, hemorragia, elas não podiam entrar na sinagoga, porque era considerado impura, por aqueles homens, por aqueles chefes daquela sinagoga. Eles consideravam segundo a lei de Moisés. Então, hoje em dia não, hoje em dia você vai para qualquer igreja evangélica, a pessoa que tem qualquer enfermidade, seja leproso, seja qualquer deficiência, ela vai muitas das vezes curado através, de uma oração que um pastor, um irmão faz, e Deus cura aquela pessoa naquele tempo, e outra não é curada. Quero falar a respeito da filha de Jairo, Ele tinha uma filha que ela tinha 12 anos de idade. Aquela menina, ela adoeceu. E na casa de Jairo tinha muitos convidados, amigos, que a garota estava enferma, aí chegou até a falecer, Ela chegou até a falecer, mas Jairo, mesmo ele sendo um dos chefes da sinagoga, seguindo a lei de Moisés, como ela é determinada, ele viu que Jesus Cristo poderia curar a filha dele, que estava para morrer, que estava à beira da morte. Ela já tinha morrido quando Jesus Cristo chegou na casa dele para curar, O povo, sabendo que a menina estava morta, aí falaram para Jairo para ele não incomodar mais o mestre. Mas eu vou começar aqui, detalhe por detalhe, que é para ficar bem explicado, para não ficar dúvida, Mateus capítulo 9, versículo 18, dizendo ele essas coisas, chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe as mãos e ela viverá. Nós vemos nesse primeiro versículo que Jairo falou, a minha filha faleceu agora mesmo, ela está morta, morreu, mas se tu vier e impor as tuas mãos sobre ela, ela viverá. Jesus levantou-se, seguiu e seus discípulos. Então uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E ria-se dele. Logo que o povo foi retirado, ele entrou, pegou na mão da menina e levantou-se. E espalhou-se aquela notícia
por todo aquele país. Então, aqui fala a respeito de Jairo, né? Jairo, ele, mesmo ele sendo um chefe da sinagoga, como eu tinha falado anteriormente, ele acreditava que Jesus Cristo era o Cristo. Ele acreditava que Jesus Cristo podia curar aquela menina, porque ninguém fazia qualquer sinal se ele não fosse enviado por Deus. Os judeus sabiam que Jesus Cristo não era daquela... que Jesus Cristo não era uma pessoa qualquer, um qualquer. Os judeus sabiam que ninguém podia fazer qualquer sinal que foi feito por Jesus Cristo se Deus não estivesse com ele. Jairo cria que Jesus Cristo podia salvar a filha dele, porque quando Jairo foi até Jesus, a filha de Jairo já estava morta. Ela já estava morta. Tanto que Jairo chegou junto de Jesus e falou, né, para que Jesus fosse até a casa dele e colocasse a mão sobre a menina para que ela voltasse a viver, né? E Jesus se levantou juntamente com seus discípulos e a multidão que o seguia e foi à casa de Jairo. Só que no meio do caminho, antes de Jesus chegar à casa de Jairo, tem uma mulher que ela também cria que Jesus Cristo podia curar a hemorragia dela, porque ela estava com hemorragia. Hoje em dia nós podemos dizer que era uma hemorragia crônica, um sangramento que ela tinha na parte do corpo. Ela foi até Jesus, só que ela não falou diretamente com Jesus, porque ela já vinha sofrendo dessa enfermidade fazia 12 anos. A Bíblia relata que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médico. Então, ela era uma pessoa que ela também, no começo, ela era bem financeiramente, porque se ela gastou com médico particular, então não era barata as consultas e não conseguiu curar aquela mulher. Mas a Bíblia relata que ela, indo por trás de Jesus, né, tocou na orla do vestido. Quando ela tocou na hora do vestido, crendo que podia ser curada apenas de tocar em Jesus, a enfermidade, a hemorragia, né, que é o fluxo de sangue, se retirou dela. Ela foi curada naquele mesmo horário, assim que ela tocou, foi curada. Porque ela dizia consigo que se ela tão somente tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Em algumas passagens fala, né, que Jesus pergunta à multidão quem o tocou. Né, em algumas passagens que fala do mesmo caso. Só que aqui fala, Jesus voltando e vendo, ela diz: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Nessa passagem fala que Jesus voltou, olhou para ela e disse: tem ânimo, filha. Aí naquele mesmo momento ela ficou curada, né? Agora nós vamos ver uma parte que fala no versículo 23, que fala a respeito de quando Jesus Cristo chegou à casa de Jairo. Quando Jesus chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, né? Quando Jesus chegou lá, tinha pessoas com instrumento, cantando, né, para aquele velório. O povo estava em alvoroço, outros pateavam, outros choravam, né? Disse-lhe Jesus: retirai-vos, a menina não está morta. E ria-se dele, né? Agora, vamos lá, vamos colocar para o nosso lado carnal. Você está na sua casa, aí alguém morre da sua família, ou da minha, né? Morre. Aí tá lá dentro do caixão morto. Aí os vizinhos, os conhecidos, vão lá prestar uma condolência à família. Aí você tá vendo que aquela pessoa tá morta. Aí vem uma pessoa usada por Deus e fala: sai vocês daí, porque ele não tá morto.
O que era que você ia falar? Claro que você ia falar, para, que ele morreu, tal. Morreu e até zombar daquela pessoa. E foi isso que fizeram, começaram a rir, a zombar de Jesus, aí Jesus mandou retirar todo aquele povo para lá. Algumas traduções falam que Jesus chamou o pai, a mãe da menina, aí foi Tiago, João e Pedro também. Entrou no quarto e Jesus mandou a menina se levantar, ela se levantou, né, e o nome dele foi glorificado e espalhou aquela notícia por todo aquele território, todo aquele país. Então, Jairo, como sendo um dos chefes da sinagoga, ele se humilhou, foi até Jesus, se curvou e pediu para que Jesus fosse até a casa dele, porque sabia que Jesus Cristo podia curar a filha dele. Quer dizer que a vida estava sobre Jesus e Jesus era a vida. Então, meus amigos, hoje em dia é a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo. O que muda somos nós. Pessoas que ganham uma posição ou uma posição dentro de um templo religioso e aquelas pessoas, né? Eu falo hoje em dia porque anteriormente teve também, elas querem ser grande, quer ser aquilo e não é realizado milagre nenhum através dela, porque o grande é Deus, o grande é Jesus. Se Jesus Cristo está na pessoa e a pessoa crê que pode curar outra, no nome de Jesus, então aquela pessoa é curada. Eu quero deixar essa passagem para que, né, você venha a ser abençoada. Eu peço que você vá lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 9 e 18 até o 26, né? Porque fala a respeito de Jairo e da mulher da filha de Jairo e da mulher do fogo de sangue. Foi 2 milagres realizados numa ida. Jairo veio chamar Jesus para ir à casa dele. A mulher, para curar a filha dele, a mulher do fogo de sangue estava no caminho. Fazia 12 anos que ela estava com aquela enfermidade. Imediatamente, quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu virtude de Jesus. Saiu virtude. E ela foi curada. Como eu disse, algumas passagens falam que Jesus pergunta quem me tocou aos seus discípulos. Os discípulos falam, a multidão é grande, nós não sabemos quem te tocou. Tem algum versículo, algumas traduções que se encontram com esse mesmo texto. Mas essa palavra é para que você venha a ser abençoado pela parte de Deus. Esse vídeo possa chegar a muitas pessoas e elas venham a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e venham buscar, né, reconhecer os seus erros e dizer que, e se converter a Jesus, crer realmente que é dependente de Deus. Falar, eu quero deixar a minha vontade, quero deixar o meu eu. Quero deixar tudo que eu desejo e quero me apegar à vontade de Deus. Eu quero me apegar ao que Ele deseja. Porque o que eu desejo é carnal. O que Deus deseja para mim, ser humano nenhum pode explicar o que Deus deseja para cada um ser humano da população. Porque o mesmo Deus que me criou é o Deus que lhe criou. O mesmo amor que Deus tem por mim, Deus tem por aquele que está no mundo das drogas. Tem por aquele que está no mundo da prostituição. Tem por aquele que quer tirar a sua vida. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem por ele. O que nos separa é o pecado. O pecado nos separa de Deus. E que sua noite seja abençoada, em nome de Jesus.